Bom, boa tarde a todos. Muita alegria estarmos aqui. Vamos fazer a gravação desse trabalho, que o nosso irmão palestrante não vai estar presente por conta de trabalho, mas ele deixou gravado e com certeza ele vai querer depois ouvir os nossos comentários, responder as nossas perguntas, porque esse assunto é muito interessante e ele sempre colocou para nós que ele tem experiência nisso. Então, a gente tem uma curiosidade maior com essa questão, né? Então, é isso. Eu vou pedir ao nosso irmão Antônio para passar o vídeo que o André mandou para nós, né? Isso. Vamos começar. Mas é muito bom estar aqui. Saúde e paz, meus irmãos e minhas irmãs. É muito bom estar aqui mais uma vez para falar na Sociedade Teosófica sobre um tema muito complexo, muito difícil e muito tempo delicado, né? Porque existem várias formas de pensamento a respeito do tema. Mas eu vou falar de algumas experiências pessoais, mas o mais importante é a gente entender que toda ciência ela é feita de modelo, de paradigmas, né? E para estudar consciência não é diferente. Mas antes a gente precisa fazer uma distinção do que é mediunidade, animismo e parapsicológico, né? O que é parapsíquico. Na mediunidade, você tem a intermediação, né? O teu corpo físico recebe uma informação de algum ser, espírito, extrafísico, alguma coisa assim nesse sentido. Já no animismo, é a própria pessoa, com as suas memórias, né, que acabam interferindo nesse processo de comunicação, e às vezes a pessoa acha que está recebendo uma mensagem, alguma coisa assim nesse sentido, e na verdade é dela mesma. Isso é animismo. Já na parapsicologia, né, no parapsiquismo, a gente entende que nós percebemos, através da nossa consciência, né, as coisas que estão ao nosso redor. Aí existe a clareaudiência, né, a clarividência, então isso já está mais ligado ao parapsiquismo. Então, isso é a primeira coisa muito importante entender. E todos nós, quando dormimos, nós saímos do corpo, né? O nosso espírito, né? Vamos chamar assim, né? Depois a gente vai denominar as coisas melhores. O nosso espírito ele se descoincide um pouco do corpo e a gente fica ali no sono profundo e às vezes a gente vai passear, mas de uma forma muito inconsciente, né? Às vezes a gente confunde com sonho, porque existe também o sonho, que é aquele sonho da projeção, que você realmente encontra com seus entes amados, alguns já tiveram essa experiência, outros ficam somente na memória mesmo, coisas que passaram e tudo. Então esses dois tipos de sonho também existem. Mas o paradigma que a gente precisa passar para vocês, né, que é da pesquisa da consciência, ela tem alguns fundamentos que são importantes a gente saber. O primeiro deles é que existe uma multidimensionalidade. Nós não estamos sozinhos no universo, né? Nós somos da teosofia, sabemos disso. Então, existe essa multiexistencialidade, existem múltiplos mundos, nós não estamos sozinhos no universo, né? A gente chama de multiexistencialidade, é importante a gente saber disso também, né? E dentro da sociedade teosófica, nós temos já aquele princípio que conhecemos, que é o corpo físico, que a gente chama de soma, né? Nós temos um corpo áurico, né, que a gente chama de energia, energossoma, inclusive a acupuntura, todas essas terapêuticas mais voltadas para a espiritualidade trabalham esse energossoma. A gente tem o nosso estado psíquico, que a gente chama de psicossoma, né? Esse estado psíquico, psicossoma, é onde, na Voz do Silêncio, a Blavatsky diz assim: cuidado com o astral, porque ali está o perigo. E realmente, porque o nosso estado psicológico, às vezes, interfere nessa busca de conhecimento que a gente chama de extrafísico, espiritual, alguma coisa nesse sentido. E nós temos o mental soma, que a gente chama de eu superior, né, ou alguma coisa assim nesse sentido, dentro da nossos estudos teosóficos. Então, é no mental soma onde está a razão, está a consciência plena, e é que a gente procura desenvolver e trabalhar para não ter a influência das emoções, né, do estado psíquico,
que está dentro desse corpo energético que a gente chama de psicossoma, ao mesmo tempo não tem influência do corpo físico. Então, essa questão do mental soma é muito importante, que a gente chama de eu superior, ou o estado mais pleno da consciência. É claro que dentro da teosofia existem planos acima, mas, de qualquer forma, o mais importante é que nesse nosso estágio evolutivo a gente compreenda que a gente não pode sair muito, né? E uma coisa assim importante, mas para que fazer viagem astral, né? Qual é a necessidade disso? A primeira questão que a gente precisa compreender é que essas viagens, elas não são para ser feitas a turismo, elas têm um caráter assistencialista, assistencial, né? Por que assistencial? Porque nós vivemos num mundo onde existe ainda muitos seres extrafísicos necessitando de muito amparo, de muito amor, de muita luz. Então, esses trabalhos que a gente procura desenvolver é exatamente para que possamos, de uma certa forma, né, urbanizar esse planeta, né, que vamos chamar de umbral, né, onde a gente tem aqueles espíritos errantes e tudo, resgatar esses espíritos para um local melhor, de mais luz. Quem leu o Nosso Lar lembra perfeitamente de que André Luiz e seus mentores, eles fazem esse trabalho, né, de resgate de almas, de espíritos, ou de consciências errantes, que a gente chama de consciências que ainda estão num estado evoluído muito baixo. Uns porque tiveram uma morte trágica, outros porque não fizeram o seu dever de casa, porque quando a gente vem para esse planeta aqui é para fazer o dever de casa, né? É para a gente poder evoluir, aprender. É como se você entrasse para uma escolinha, né? Isso aí o Espiritismo fala muito bem. A questão fundamental é compreender que esse trabalho ele existe e tem várias escolas que têm essa formação, né, de viagem astral, mas poucas se interessam pelo lado da pesquisa. A pesquisa consciencial ela é muito importante, porque ela que vai trazer a tranquilidade para que você possa fazer essa viagem, esse trabalho de sair do corpo de uma forma lúcida, né, e trabalhar em benefício desses seres que estão em volta do nosso planeta, circundando a nossa casa, a nossa vizinhança. Os chineses diziam: você quer consertar o mundo, dê uma volta no seu quarteirão. E é exatamente isso que os projetores lúcidos, os projetores conscientes fazem. Trabalhamos de uma forma que possamos, de uma certa, dentro das possibilidades de cada um, né, poder fazer esse trabalho de conscientização desses seres. Por que difere das mediunidades? Porque o projetor ele é autoconsciente, ou ele deveria de ser autoconsciente. Isso faz toda a diferença. Nós somos responsáveis pela nossa própria maneira de ser e de viver. Nós não dependemos, é claro que tem espíritos superiores que nos amparam, nos ajudam nesse trabalho. Nós não trabalhamos sós, mas existe essa questão de você ter esse serviço, porque é a assistência que faz com que a gente consiga desenvolver a nossa capacidade de evoluir. Então, é muito importante termos a cultura da paz, isso é fundamental, né? Que a cultura da paz é que vai levar a gente a ter poder trabalhar de uma forma mais tranquila, dentro de uma ética, que a gente chama de cosmoética. O que eu quero para mim, eu quero para o outro. Isso aí é muito importante a gente também compreender. Eu vou começar a falar de uma situação que aconteceu comigo logo no início que eu comecei a desenvolver esse tipo de pesquisa, que a autopesquisa é fundamental. Numa dessas minhas projeções, foi a primeira projeção, ou a segunda, não me lembro bem, mas foi muito impactante. Eu estava naquela região ali da Praça da Bandeira e nesse momento eu estava com alguns seres, né, que eu não visualizei bem quem era, e havia uma criança atropelada. Eu fui resgatar aquela criança, aquela alma, né? E um desses seres que estava me acompanhando me afastou e comentou com outro ser: ele ainda não está preparado para fazer esse trabalho. E me tirou de cena, eu acordei
ainda um pouco impactado. E essa foi uma experiência, uma das primeiras, assim, bem forte, porque eu não estava preparado para fazer aquele tipo de trabalho. Então, veja como as coisas funcionam. Então, você tem realmente amparo, você não está sozinho, isso é muito importante saber. Eu já tive também possibilidade de ter encontros com meu padrasto, ele faleceu, ele tinha Alzheimer. E aí, quando eu o encontrei, ele ainda estava em estado de recuperação. Ele não me reconheceu, eu estive com ele, aí os mentores disseram, não, ele ainda está nesse processo de sonolência. Isso foi uma segunda experiência também que me impactou muito, porque eu tive com o meu padrasto uma relação muito forte de amor, de carinho, de respeito. Ele foi meu melhor amigo até hoje, dentro da minha existência. Foi o homem que realmente me ensinou a ter o caráter, ter a vontade de trabalhar, de viver, de cuidar da família. Uma pessoa formidável. Uma terceira experiência que eu tive, também não foi muito agradável. Eu estava num local, parecia ser um penhasco, e havia uma água correndo. Não era bem uma cachoeira, mas era tipo um riachozinho assim, mas descendo esse penhasco. E nesse processo, eu estava muito disforme. Eu estava assim, com o corpo muito, sabe, feio, um aspecto feio. E uma luz emanou, né? Eu estava, inclusive, nessa época casado com a minha ex-mulher, ela estava do lado, né? E a luz bateu em mim e eu comecei a me erguer e voltei ao meu estado normal. Aí eu perguntei, e ela? Aí os mentores disseram assim, não é a hora dela ainda. Aí passaram-se alguns meses, a gente acabou se separando. Olha que coisa impactante. Então, existem muitas histórias, mas o mais importante é a gente compreender que esse fenômeno, ele não é um fenômeno que não acontece, que acontece de repente. Não. Ele acontece diariamente, a gente que não lembra, nossa memória acaba perdendo, né? Ou por vários motivos. A primeira delas é a falta de é, vontade de querer. A primeira coisa é a vontade, né? Vontade de querer conhecer, vontade de querer aprender, vontade de poder ajudar o outro. A curiosidade é muito importante. Não curiosidade no sentido de, vou dar uma espiadinha aqui. Não. A curiosidade de saber o que é, o que existe além de nós, né? É muito importante. O que é a minha existência, quem eu sou, para onde eu vou, né? O que eu fui. Uma outra questão também, querer saber quem fomos nós. Olha, boa coisa nós não fomos. Isso eu posso garantir, senão não estaríamos aqui. Claro que existem seres evoluídos que vieram para o planeta e tudo, mas não é a grande maioria. E a gente pega a nossa história, a gente vai ver que a história é repleta de coisas que a gente tem até vergonha, né? Vergonha alheia, que a nossa humanidade não foi nada boazinha, e ainda não é. Então, o estado evolutivo é muito importante. Mas para a gente evoluir, a gente precisa saber quem somos, para onde vamos, o que queremos, né? Fundamentalmente. Então, meus irmãos, essa mensagem, eu fiz uma mensagem muito breve para não cansar todos. Eu estou muito feliz por mais uma vez estar aqui reunido. Agradeço a Regina Medina por dar mais essa oportunidade de falar de um pouquinho desse meu conhecimento. Se vocês quiserem aprofundar mais, podem entrar em contato comigo. Eu posso ajudar no sentido de colaborar para que vocês possam realmente compreender um pouco mais sobre o assunto. Existe a instituição IPC, que eu sou frequentador e estudo muito lá, que foi fundada pelo Valdo Vieira. Então, interessante que coincide com todos os ensinamentos da teosofia. Isso que eu acho bacana. É o que eu chamo de teosofia do século XXI, porque ele coloca em prática aquilo que nós aprendemos dentro da forma teórica que a teosofia nos apresenta. Embora você tenha o yoga, que também faz esse tipo de trabalho, alguns tipos de yoga, né? E muitas instituições fazem isso. Mas o mais importante é saber que existe, tem essa possibilidade, mas não acreditem em nada que eu falei aqui, tenham as suas próprias experiências. E mais importante do que tudo isso é buscarmos a assistência, buscarmos a capacidade, a possibilidade de ajudarmos um ao outro. Isso é que é fundamental. Inclusive,
a Regina e a Ordem de Serviço têm um trabalho maravilhoso com os animais. Nós também podemos, através dessas projeções, ajudar muitos animaizinhos, que às vezes eles entram em estado de errantes, porque não conseguem encontrar o caminhozinho deles dentro do grupo kármico deles, que a gente chama de alma-grupo dentro da teosofia, e realmente existe isso. Então eles ficam perambulando e acabam se perdendo. Tá bom? Mais uma vez agradeço a todos por terem a paciência de me ouvir. Muita saúde, muita paz. E se quiserem, podem entrar em contato comigo e a gente conversa mais a respeito. Muito obrigado, saúde e paz, tudo de bom. Em breve estaremos retornando. Regina, liga o seu som. A gente não está me ouvindo. Olha, eu achei tão interessante quando ele falou que ia falar sobre projeção astral. No caso aí, não é aquela projeção voluntária, é involuntária, né? Mas é muito interessante isso. Tem até um livro do Leadbeater que ele conta também experiências até dele mesmo e de outras pessoas com relação a esses grupos de socorro, essa coisa de estar. Tem uma história que ele conta, por exemplo, que é num submarino, é um negócio muito interessante. Eu vou ver depois para vocês direitinho o livro, qual que é. Tem alguma coisa no plano astral, mas tem um outro livro também, de experiências dele pessoais, né? Eu acho que todos nós temos desse tipo que você involuntário, que você simplesmente vai. Eu acho que a gente tem lembranças de vez em quando de algumas coisas, né? Como a gente estava falando aqui, o negócio do voar. Depois a gente vai conversar bem sobre essa história do voar, que eu achei muito legal. Mas o que me chamou mais atenção, que foi que eu comentei com o André, e que ele resolveu fazer também sobre isso, é que eu assisti um vídeo na internet de uma pessoa que trabalha com essa história de projeção astral. E o que acontece? Ele, quando sobe, que ele sai, né, do corpo, ele encontrou simplesmente com o gato dele. O gato também estava fora do corpo. E ele viu o gato viu ele, entendeu? E depois eles voltaram. Mas, assim, uma experiência interessantíssima. Já imaginou você encontrar com o seu gato lá do outro lado? Mesmo, fora do corpo? Foi o Wagner Borges, não foi? Acho que foi. Esse relato é o Wagner Borges. Eu vi esse relato dele. Gente, eu achei aquilo incrível, muito interessante. Assim, a minha experiência pessoal com isso, sonho não vale, que a gente não está falando de sonho. A gente está falando daquele negócio que a gente acha que é uma experiência mesmo. Muitas vezes, a minha experiência nesse negócio foi com dar aula, e estar dando aula num outro lugar. Então, isso que ele falou no início, que é a multiexistencialidade, é interessante. É como se a gente tivesse vidas e vivências em outros lugares também, e que, sei lá, de noite a gente é puxado para lá. Que eu me lembre toda hora, não, mas de vez em quando eu me lembro de alguma coisa que eu estou fazendo em outra escola, em outro lugar. Eu até brinco, falo, meu Deus do céu, eu não me livro desta profissão de jeito nenhum. Mas, enfim, essa foi a experiência que eu acho mais parecida com isso que ele está contando. Mas muito interessante, porque ele estuda isso para valer, ele participa desse grupo que ele falou, então ele busca essas experiências de entender e compreender. Agora, a gente fazer isso conscientemente, que tem gente que faz, que trabalha com isso, mas dizem que é meio perigoso. Você tem que estar dentro de um comando teu muito grande, dessa tua parte racional. E, assim, outra coisa que eu queria também jogar para vocês, para a gente discutir, é que eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, que quando tinha aqueles pesadelos,
aquele negócio que você está numa situação terrível, que você morre de medo, aquilo é muito real, né? Isso acontecia muito quando eu era criança, quando eu era jovem, mas com o tempo, principalmente com esses estudos nossos, aconteceu uma coisa diferente. As poucas vezes que eu tive experiências assim, de susto, de alguma coisa assim, eu estava consciente que aquilo não era verdade. Como também já tive com pessoas que morreram, né? E que eu dizia, não, mas eu tinha certeza que a pessoa estava morta. Embora eu estivesse interagindo, conversando, eu sabia que ela não estava viva. Então, eu acho que isso já é um diferencial que a gente deve ter por causa de estudar, por causa de estar envolto nesse outro processo. É isso que eu queria compartilhar com vocês, basicamente era isso. E eu queria que vocês dissessem também outras experiências, o que vocês pensam, o que vocês acham. Ô, Regina, Oi. você começou a conversa apontando para a projeção consciente e inconsciente. A área, me desculpe, eu esqueci o nome de quem fez a exposição agora. Projeção astral, né? Quem André. fez a colocação agora? O nome Não, dele? foi o André. Foi o André. O André. A área dele, que é de projeciologia, é projeção da consciência de forma consciente. O processo inconsciente, no meu entender, é o que nós fazemos no noturno ou em qualquer hora que a gente relaxe, e aí teremos o sono em estado de sonhos. Não é? Então, tem essa diferenciação. Um ponto que é bem importante dentro desse universo da teosofia, que eu ouvi aí no meio, né, da teosófica há um tempo, e eu acho que foi até a colocação da sua parte, de não, o meio teosófico não gostar dessas ações, não é? Mexendo com o extrafísico, não é? Porque essas consciências desencarnadas tinham que estar seguindo o rumo delas. Eu até nunca tive a chance de explicar, fazendo um paralelo a isso, para mostrar a intenção do meio espírita, que muitas vezes é condenado. Porque, por exemplo, se a gente aqui no meio terreno, a gente tem ações fraternas, existencialistas para ajudar, uma vez que seja feito isso também em plano astral, né, que é o mais comum, eu não condenaria. Por quê? Porque justamente o médium, ele é um mediador, então ele recebe a entidade que está neste nosso plano muito próximo da Terra, que ainda é um plano umbralino, e aí o que acontece? Muitas vezes o médium não está consciente daquele momento chamado incorporação. Por isso que tem os doutrinadores. E aí esses doutrinadores dão uma luz de maior percepção dessas consciências desencarnadas, né? Para entender o estado em que elas se encontram. Porque muitos de nós, uma grande maioria, vai estar desencarnando sem consciência espírita, teosófica, eubiótica, seja lá qual for, mas que fale o quê? Do nosso processo encarnatório, do nosso processo extrafísico. Em resumo, da cultura esotérica. Não é? Então, o que acontece? Aí ele tentou fazer uma diferença dessa autoconsciência nas projeções. Eu acho muito mais perigoso trabalhar fora da nossa área física, que é como você mesmo falou, tem que ter um bom assistencialismo. O meio astral é um meio muito plástico, de muita enganação, até por conta do nosso psiquismo, que é um ponto aqui que tem que ser assim, separado do entendimento. Muito se mistura consciência, alma, espírito. Aí vocês imaginam pessoas que vão estudando outras áreas, aí entra com o nome mental soma, psicossoma. Então é muito perigoso quando se estuda outras áreas, a não ser fazendo o que é do tripé da teosofia, né? O estudo de religião,
filosofia, ciência comparada. E tem que saber lidar muito bem com isso para conseguir separar, senão fica uma mistura danada, a própria pessoa não vai entender. Não é? Então, são coisas que são interessantes depois poder conversar com o André. Né? Na verdade, até semana que vem, se ele puder estar presente, porque aí vai ser a hora que eu vou estar tentando também colocar com vocês como eu estruturo isso tudo na minha cabeça. Desde uma condição de cosmogênese, e aí como funciona o estado consciência nos diversos planos, e isso tudo que a gente chama de espírito, de alma, de psiquismo, para a gente poder justamente, numa didática melhor, e não misturar muito as coisas, porque ainda tem muitos meios que misturam essa coisa da alma e do espírito. E o meio teosófico, ele aponta para o espírito, a tríade, né? A tríade superior. E falar em alma é a alma, principalmente no quaternário inferior, que é a representação, fechando, do nosso psiquismo. E o que é o psiquismo? É a composição de corpo mental e corpo emocional. Quer dizer, mundo astral e mundo mental. Essa multidimensionalidade e multiexistencialidade, na verdade, são os planos que nós vivenciamos, tanto aqui no terreno quanto no extrafísico, e as suas subdivisões, mas que nós conhecemos basicamente e que nos influencia muito é o mundo astral e o mundo mental, com para lá de mais de 48 subdivisões. Mas a gente só conversa um pouco a respeito das 48 subdivisões. Então, só uma colocaçãozinha para ajustar, ainda teria muita coisa do que ele falou, para a gente tentar ajustar com a teosofia. Tá? Mas, olha, o astral, isso aí na teosofia, a gente tem informações realmente com a questão do astral. Por exemplo, algumas iniciações, aquelas primeiras iniciações, às vezes elas acontecem realmente no astral. E a gente nem lembra, na maioria das vezes, poucos lembram. Pode lembrar, mas é difícil. E o perigo, sim, o perigo, porque você pode encontrar pessoas, por exemplo, de outras vidas que têm raiva de você. Enfim, sempre tem problemas. Agora, essa questão que o André falou especificamente, das experiências dele, é a questão do socorrista. É aquela pessoa que está sendo treinada, deve ser o caso dele, que está sendo treinada para socorrer, para ajudar as pessoas no outro lado, né, que estão com dificuldade. E também, como eu estou falando, essas histórias que conta o Leadbeater, às vezes era aqui mesmo, era para socorrer aqui. Então, por exemplo, ele fala ali da criança que tinha sido atropelada, né? Que ele falou que ele foi afastado, não, você não está pronto para isso. O Leadbeater fala dessas coisas. Ele fala, inclusive, uma vez que ele estava no meio de alguma coisa e, de repente, ele teve que sair para ir ajudar numa questão lá que estava acontecendo, que era um perigo muito grande, e ele foi chamado para ajudar. E ele conscientemente saiu e foi. Então, eu acho que isso deve ter padrões específicos, depender da pessoa, que caminho que ela está seguindo, que escolhas que ela está fazendo, e uma adequação do perfil dela também, né? No caso dele, a gente vê que o perfil é ligado a essa questão do socorro, né? O Leadbeater também fala isso. Agora, eu, por exemplo, eu não tenho essa característica. As minhas únicas lembranças são ligadas, geralmente, a estudo. Eu estou sempre envolvida com gente estudando, onde eu estou aprendendo ou eu estou ensinando também. Então, essa é a minha... Me puxam para essas coisas. Mas eu acho que a gente é puxado, sim. A gente é puxado, às vezes, para experiências lá em cima, e a gente volta com aquela sensação, mas nem sempre a gente tem consciência do que aconteceu.
né? Eu também, algumas eu tive consciência, mas não é muito comum nem normal. Acredito que se acontece mais, eu não sei, eu acordo sem lembrar. Então, é muito interessante isso. E a história que eu falei hoje no início, antes de estar gravando, aquela história do voar, né? Eu queria que vocês também colocassem isso. Achei muito legal que as nossas irmãs, a Suzana e a Fernanda, disseram uma mesma coisa, que elas se lembram de estar ensinando a voar. Isso é muito interessante. E hoje mesmo eu ouvi uma coisa de uma médica dizendo que, por exemplo, a pessoa que tem depressão, ela nunca vai sonhar um negócio desse. Aliás, ela raramente sonha, porque no sonho é preciso uma elaboração tão grande de fatores mentais e psicológicos e emocionais, que a pessoa que não está bem, ela às vezes não consegue fazer isso. É Eu isso. não acho, Agora não, com vocês. Regiane. Oi. Gente, desculpe interceder. Todos nós sonhamos, independente da condição psíquica, que é, Mas a no gente não caso, lembra nada. por conta do depressivo ou não. Aí que está. Eles, então, aproveitando até esse gancho, quando você comentou sobre pesadelos, né? Estes, até principalmente por uma condição física aqui, terrena, né, de projeção mental e emocional altamente desarmonizada, elas são muito mais passíveis de sofrerem a ideoplastia do meio astral. E aí é que elas vêm no acordar com muito mais peso nesse psiquismo negativo. Por quê? Porque elas levam para lá toda essa desarmonia. Então, esse estado de sonho, é justamente para tentar um certo ajuste, mas quando realmente você tem uma condição de consciência muito mais evoluída. Porque, na maioria das vezes, a maioria das pessoas, todas elas são muito envolvidas no plano astral, porque elas não têm condição de se manterem nesse controle consciente aqui no meio terreno. Vocês imaginam o meio astral, que ele tem um estado vibratório muito maior que o meio físico? Então, é onde a gente sofre muito mais um emocional de carga bem mais expressiva. Por isso que se fala Eu estranhei. Eu vou mandar para dos vocês viciados, uma né? médica. De todas essas figuras que, depois que desencarnam, depende da condição delas aqui, elas vão sofrer muito, ninguém se livra da dor, uma vez vivenciando essa dor aqui no meio terreno. Vai piorar muito mais tentando, por um meio direto ou indireto, o suicídio, porque vai vibrar com essa insegurança num meio onde ela vai estar quase que sozinha. Por quê? Porque ela tem a consciência que ela vai seguir um julgamento próprio, que é para vencer o que a gente chama de segunda morte na teosofia. Mas olha só, no caso aí da projeciologia, que até o Paulo escreveu, entendeu? Do André, dele formado nisso e tudo mais. Vamos dizer que é uma coisa nova, é uma pesquisa diferente que eles fazem, né? A gente tenta fazer a ligação com o que a gente estudou, com o que a gente sabe, mas vamos dizer que eles estão experienciando uma coisa nova. E aí que é interessante a gente trocar, ver como é que eles colocam isso. E eu me lembrei aqui o nome que o Leadbeater dá para essa condição do socorrista. São auxiliares invisíveis. Aliás, eu acho que é o nome do livro, Auxiliares Invisíveis. Era bom até a gente, né, dar uma olhada depois das histórias que ele conta. Agora, a projeciologia não tenho assim, muita informação, por isso mesmo que eu quis ouvir um pouquinho dele. E o Eric também queria falar alguma coisa. O que é, Eric? Oi, meus irmãos, boa tarde. Tá. Vai, Eric, depois eu falo. Não, desculpa, pode... Não, aliás, vou falar, é curtinho e é pertinente que ela falou. O Valdo Vieira, eu não sei se você se lembra quem é, né? Aquele barbudão de cabelos brancos, barba branca, ele era muito amigo do Chico Xavier, a formação dele é toda espírita, entendeu? Então, esse estudo dele não é nada novo e tal, ele teve uma experiência espírita enorme. Ele era médium e, enfim, muito ligado ao Chico Xavier.
E aí ele criou esse instituto para poder facilitar a projeção consciente. Mas não é nada assim que ele criou, sei lá, da cabeça dele e tal. Ele tinha uma vivência, uma experiência grande dentro do espiritismo. Vai lá, Érico. Não, boa tarde a todos. Uma honra estar Boa aqui. tarde. Esse assunto é de importância e me interessa muito. O livro é Auxiliares Invisíveis, do Lee Bitter, tá? A lembrança que você teve foi quando afundou o Titanic. Ele interrompeu uma palestra, ele disse que tinha que se recolher na mesma hora, porque ele teve que... Presume-se que ele foi ajudar. Presume-se que ele foi ajudar. Agora, só fazendo um paralelo que a gente... Porque é um assunto de que eu gosto muito, eu frequentei também sessões espíritas, tive evangelização no lar com 6 anos, etc. Meus pais eram espíritas. E tinha um médium que ele fazia, chamado transporte. Você chegava lá e dizia para ele assim, ó, lá em casa estão com muitos problemas. Ele, peraí, fica aqui, você mora onde? Aí, segundo ele se deslocava para a casa do cara no astral e trazia lá as informações necessárias, quiçá até quem estava incomodando para ser doutrinado lá na sessão. Bom, mas sobre os auxiliares invisíveis, o livro ele não fala em consciência. Aí eu vou traçar um paralelo aqui, vou gastar só 5 minutos. Mas o livro fala em você ser um auxiliar invisível, se preparando para, no momento do seu desdobramento diário no sono, você ir ajudar. Inclusive, a preparação que ele coloca, o Luiz colocou muito bem no astral, as suas orações são exacerbadas e quem tá desencarnado, quem está no astral, enxerga. Então, se você, mesmo querendo ser auxiliar invisível, inconsciente, viu? Eu não estou falando de consciência eu vou falar daqui a pouco. Se você quer ser auxiliar invisível, você não pode, por exemplo, ficar excitado para poder ajudar alguém. Se você tiver excitado, o seu corpo astral vai estar de tal maneira representado, segundo o Lee Bitter, com essa sua excitação, que você não vai conseguir se aproximar, o outro vai se afastar de você, quem está para ser ajudado. Então, o livro coloca você em preparação para ajudar os outros inconscientemente. Por quê? A consciência no astral só se dá quando você já tem um nível de evolução. Aqueles passos, yamas, etc. O despertar da Kundalini, que chega em certo ponto, que você já tem a consciência astral. Para você ter consciência astral com segurança, você precisa ter um nível anterior de preparação para chegar nela. Porque no mundo astral, você é altamente influenciável. Porque, como o próprio Luiz falou, você consegue plasmar o que você quiser. Então, alguém pode aparecer como um santo, pode aparecer como a melhor das intenções. Para você é mentira aquilo ali. Então, porque a teosofia sempre coloca que para você ter a consciência astral, você ser um auxiliar invisível, com a consciência e lembrança do que você fez, você já tem que ter, salvo pequenas lembranças, insights, pequenos momentos, flashes. Você não tem a consciência plena de tudo que você fez. Porque para você... Vamos, sem saber como funciona, o Valdo Vieira foi dissidente do espiritismo, o instituto dele é do início da década de 90, já tem muito tempo. Agora, vejam que existem formas previstas ou preconizadas por alguns rituais de você despertar a Kundalini e ter a visão do astral, com todos os riscos, né? Então, a única coisa que a teosofia coloca, em maior parte dos autores, é que não se deve buscar despertar da Kundalini ou visão astral, etc., se não for pelo caminho da evolução, onde você vai estar preparado para, chegando lá, não ser influenciado por tudo que você pode ser, todos os seres, que são mais de 20 tipos de seres no astral aí. O David Bitter também coloca em outros livros dele. Mas, então, o risco é esse apenas, é você ser influenciado e achar que está seguindo pessoas do bem e não são, entendeu? Vai ser só o risco, mas foi só uma observação. O livro é muito interessante, eu tenho ele, e no livro também, Eu Interior, o Lee Bitter é o meu autor favorito, junto com a Annie Besant, eu gosto muito. No livro o Eu Interior tem um capítulo sobre auxiliares invisíveis também. Quem quiser, não quiser ler o livro todo, tem um capítulo no Eu Interior do Lee Bitter, tá certo? Mas só dizendo, esse assunto é assim interessantíssimo. Agora, eu acho que realmente eu entendo essa colocação da teosofia. Eu acho que com a tua própria evolução, né, pessoal, as coisas que você vai
desenvolvendo, naturalmente você é encaminhado para determinados caminhos. Se você faz algum trabalho fora daqui, você é encaminhado para aquele caminho de alguma forma. Não é uma escolha sua, entendeu? Você é. Eu, por exemplo, nessa história que eu estou falando de escola, né? Que é onde eu mais fui chamada, eu acho, eu tinha uma prima que já morreu há muitos anos, que ela era diretora de uma escola, até na Rocinha, diretora da escola da Rocinha, a Nildaí. E o que acontece? Um dia, sem mais nem menos, sem eu nem lembrar da existência dela, porque ela já morreu há muito tempo, um dia eu fui levada, eu digo que é levada porque eu me lembro muito bem, num lugar onde ela estava exatamente com uma escola, com um monte de crianças que ela me mostrou, que ela apresentou, e ela continuava trabalhando no astral com a educação. Continuava diretora da escola. Eu achei aquilo impressionante. E assim, nunca nem lembrava dela, porque são tantos anos. Então a gente tem que ver que tem alguma coisa estranha mesmo e que é de acordo com a vida da gente, é chamado de acordo com o que querem que a gente faça, eu sei lá. Deve ser alguma coisa do tipo, né? Que a gente não sabe, mas parece. Eu queria encontrar o meu gato, que já morreu, mas não consegui ainda não. Não, já consegui sim, algumas vezes eu vi lá. Pois é, eu queria deixar uma das perguntas aqui para o André, é porque essa questão da alma grupo e dessa individualidade do cachorro, gato, principalmente, que tem essa ligação humana. Né? A gente pode pensar que eles não mantêm uma individualidade, mas eu tenho um caso, que não foi comigo, mas com uma grande amiga, que ela tinha um pastor alemão fêmea e que era muito ligado com esse animal, e eu também. A gente saía com ela junto e viajava com ela junto, e ela tomava conta da gente, era muito legal. E aí, quando a Bonnie faleceu, aí nós duas ficamos muito tristes. Tal. Aí teve a Feira Mística, aquela, né, Regina, que a gente gosta de ir lá no Monte Líbano e tal. Nesse tempo, acho que nem era no Monte Líbano, não lembro bem. Eu sei que eu fui com ela nessa feira e tinha um cara que tirava foto de aura, e aí avisava cor da aura, aquelas bobagens todas que tem na feira, que a gente adora e tal. Aí nós fomos lá, né? Fazer a foto da aura, ver que cor que era e tal. E aí, na vez dela, o cara, me lembro até como era, um cara forte, meio de rabo de cavalo, já um pouco mais velho, ele virou e perguntou para ela: você perdeu um animal, alguém assim, um próximo de estimação? Aí ela falou: ah, é. Aí ele falou: tem um cão, e que não é pequeno, é grande, na tua aura, que não aparece na foto, mas quando eu analiso as auras, eu vejo também outras coisas que aparecem, que não vão no relatório, porque eu só vou falar da cor e tal, mas na sua aura tem um cão, e descreveu a Bonnie. Nós duas ficamos assim, sem entender como é que pode. Ele falou: ela ainda não se desligou, ela está muito próxima de você, está junto da tua aura e tudo. E realmente tinha pouco tempo, não tinha. Já tinha mais de um mês, mas não tinha muito tempo. E a Bonnie ainda estava junto dela, né? Então, eu queria perguntar para o André, vou deixar essa pergunta aqui: como é que fica essa questão da individualidade do animal no astral, se são todos em geral, ou se mais esses domésticos, que têm a ligação com o humano, gato, cachorro, talvez um cavalo, uma coisa assim? Porque na minha cabeça, eu imaginava, quando eu lia os livros espíritas, que a alma grupo era isso: você se desligava, né, o animal, e na mesma hora é meio que ele integrava aquele grupo, já sem individualidade nenhuma, né? Como se ele se dissolvesse na alma grupo. E, no entanto, a gente vê relatos de muitas, né, como esse do gato que estava em projeção, mas tudo bem, esse gato estava vivo. Do Wagner Borges, eu me lembro, o gato estava vivo, com ele lá do lado, os dois projetados. Mas no caso da minha amiga,
a cachorra tinha já falecido, e, no entanto, mantinha. Aí eu não sei se isso daí é um resquício energético, sem consciência, sabe? Assim, como se fosse um cascão, alguma coisa, né? Ou se realmente ela está ali com aquele sentido de proteção durante um tempo, até o momento em que é permitido ficar, e aí depois... Isso eu sempre tive dúvida. Eu hoje estava com essa pergunta para o André, por causa justamente desse caso, né? E aí eu não sei. Eu acho que fica próximo no início, até eles se acostumarem com a nova condição. Agora, quando a gente fala esse negócio de alma-grupo, é realmente diferente, pelos princípios superiores que o animal não tem, né? Agora, pensa bem, mesmo nós humanos, a gente tem aquela coisa da alma coletiva, né? A gente tem um pouco disso também, mas é de uma forma diferente, lógico. Mas nós não temos também uma consciência coletiva? Isso não é também um tipo de alma-grupo? Talvez de uma outra natureza, mas é. Porque tem coisas que a gente compartilha realmente com um grupo bem maior de seres humanos. Não deixa de ser uma coisa do tipo. Mas não tem, mas nós temos um corpo causal, né? Mas nós temos o corpo causal e o animal não tem. É isso que eu queria entender. Como é que, sem o corpo causal, ele consegue manter, vamos dizer, uma personalidade, uma individualidade durante um tempo, já que ele não tem essa consciência fora do corpo que a gente tem, né? Pelo menos, sei lá, é assim que eu entendia, né? Eu tenho dúvidas sobre isso. Isso é aí, muito se o André complicado. puder deixar um áudio explicando, que eu acredito que ele, como projetor, ele deve encontrar animais também projetados, e aí ele deve ter a experiência para explicar isso, né? Fica essa pergunta para ele. E vocês, gente, quem mais? Quem mais quer falar? Diga. Eu gostaria de falar um pouco. Os seres humanos possuem um corpo físico e um corpo espiritual. Em resumo, a projeção astral nada mais é do que um indivíduo que consegue sair do seu corpo físico por um determinado período de tempo em seu corpo espiritual. Através do relaxamento é feita a projeção astral. É só isso. Pode ser mesmo. Até eu acho que uma meditação, de repente, você vai, né, um pouquinho, sem dúvida. É complicado isso, assim. E o Tony? Antônio quer falar alguma coisa? Regina, é um tema muito interessante. Eu tenho uma curiosidade. Não tenho a menor experiência real nessa prática, né? E, bom, escuto falar que isso desgasta bastante o corpo, né? Desgasta, consome bastante energia do corpo. Mas eu pessoalmente tenho uma curiosidade muito grande. Certamente que deve existir todo um preparo, não só um preparo pessoal, mas como orientação de quem já conhece, logicamente, para que seja conduzido de uma maneira mais clara, né? Mais objetiva. Mas a projeção em astral ou experiência extrafísica sempre é uma experiência que a gente tem curiosidade em saber. E, logicamente, existem inúmeros trabalhos terapêuticos que utilizam desse tipo de trabalho, né? Então, hoje em dia, mais que nunca, por exemplo, a apometria é um trabalho que se utiliza em parte, né? Esse tipo de tratamento à distância, né? Não chega a ser uma projeção no plano astral, mas é uma ressonância, talvez, para explicar melhor a palavra, né? A situação. Mas, hoje em dia, cada vez mais estão se explorando um pouco mais esse campo, né? De uma forma mais terapêutica, com benefício para a saúde. E,
Bom, aí tem vários assuntos que eu tenho curiosidade em perguntar também, por exemplo, essa questão dos contatos com seres de luz, né? As instruções que são feitas fora do corpo. Normalmente, se diz que normalmente no horário do sono, a gente sempre faz uma saída e que, na maior parte das vezes, é inconsciente. Então, de alguma maneira, esse é um outro tema interessante, sabe, por exemplo, sobre o sono consciente, né? Você tem um sono consciente de que está passando por aquilo e que o sonho pode ser um campo de experimentação real, que não não é somente um momento assim de você estar criando imagens e distorções da realidade, né? As interações do sonho podem ser muito reais, só que tem que muitas vezes a gente não tem essa consciência de como a gente pode estar atuando, né? Claro que tem os bons usos e os maus usos, como tem seres humanos com boas intenções e más intenções, né? Então, esse é todo um universo que eu tenho um interesse em conhecer de uma forma clara, conceitos claros, limpos, e eu experimentar também. Essa coisa que você falou do exaurir, né, as energias, eu acho que isso tem mais a ver com quando é forçado. Mas quando é uma coisa natural, entendeu? Eu acho que não é o caso. Pelo contrário. Às vezes, o socorrista que está, por exemplo, acontece uma catástrofe, ou talvez aqueles que estão lá na guerra, e eles são conscientes, eles voltam cansados. Eu vou mandar lá no grupo, tem uma mulher chamada Mary J. Costa, que ela trabalha com isso, e ela tem muitos vídeos no YouTube, e ela relata projeções para a gente. E ela fala, essa noite eu fui solicitada, eu estou até meio cansada, estou não sei o quê. Ela vai conscientemente, mas ela diz que, dependendo da situação, às vezes a pessoa volta cansada mesmo, sabe? É que nem um trabalho na matéria, né? Às vezes, uma noite de emergência no hospital, que tem muitos casos, sabe? Quando acontecem assim, coisas muito graves e que vão muitos ao mesmo tempo, os socorristas também ficam na maior agitação, maior correria para ajudar muita gente, tudo, e aí volta sempre um pouco mais cansado. Ainda bem que a gente é do estudo, né, Regina? Porque eu também eu estou sempre nos estudos lá, eu nunca estou nessas aí. Eu não estou nessa parte também, não, com certeza não. Mas é interessante isso, né? E o mais interessante é como esse caso, né, Vitor, que estava acontecendo algo e, no mesmo momento, ele é convocado a participar. Ele tem que sair de onde ele estava na reunião para poder atender, porque era uma coisa muito forte, muito séria, que foi o negócio do Titanic, como lembrou o Eric. Eu não lembrava disso, que eu li esse livro há muito tempo, mas lembrava da história do navio. Então, realmente, a pessoa tem que estar muito preparada e tem que estar com apoio de outros mais adiantados e que ajudam, porque senão não sai, não vai mesmo. Mas é interessante o apoio de pessoas que estão aqui a ajudarem lá, né? É interessante isso. Cadê a Suzana? Acho que a Suzana saiu. Eu ia pedir para ela contar uma história que ela me contou uma vez, né? Acho que ela saiu. A Suzana me contou uma história uma vez da Gabriela, muito interessante. Eu pedi para ela contar. Mas se ela teve que sair, paciência, tudo bem. Mas, gente, que assunto interessante. Eu acho que a gente tem que explorar mais, e é bom que o Luiz, na semana que vem, que é a vez dele, ele vai falar sobre essa questão da consciência e da inconsciência. Então, talvez isso também traga mais luz para esse outro assunto aí, que são coisas muito complicadas mesmo, porque a gente tem algumas experiências, né? Uma, por exemplo, interessante, que eu acredito que vocês também já tenham tido, é quando você está adormecendo.
aquele iniciozinho do adormecer, e por algum motivo você volta. Dá aquela impressão que você estava saindo, mas de repente você retornou. Aí você chega a ter um movimento físico, às vezes, né? Daquela tremor assim, né? E você sente direitinho a coisa voltar atrás. E é muito esquisito isso. Eu já tive isso várias vezes. E eu acredito que todos possam ter tido em alguma ocasião, né? Que é exatamente isso. Você está saindo e, por algum motivo, você volta, né? Porque houve um barulho ou foi solicitado por algum motivo, e você volta àquela situação e dá aquela tremida forte, a entrada no corpo. É muito interessante isso. Muito mesmo. Essas experiências são mais comuns, né? Nossas. Acredito que todo mundo já teve. E eu vou deixar uma pergunta aqui para o André, em cima do que o Tony falou, que é você interagir dentro do sonho, que é essa questão dos sonhos lúcidos. Então, eu gostaria que o André, como projetor, pudesse esclarecer que partes da consciência, que corpo que funciona nessa hora, se é só o corpo mental, sem o corpo astral. Como é que é? Porque eu já ouvi falar que existe projeção astral e projeção mental. Né? Na mental, talvez você, até os canalizadores, sei lá, essas pessoas que dizem que acordam com um pacote de informação, eu acho que eles não têm esse negócio de visualizar coisas, mas eles recebem mentalmente informações, né? E aí eu acho que esses sonhos lúcidos são mais para o campo mental. Você tá consciente e decide dentro do sonho as experiências, o que você vai fazer, você vai por aqui ou não vai parar ali, sabe? Aí eu acho que o mental está mais atuante. Aí eu não sei, se o André puder também responder essa. Talvez já seja uma evolução mental maior que já aconteceu em você, né? O Paulo botou ali no chat, né? Ele colocou o caso de pessoas que morrem, né? Ele colocou um acidente de automóvel e que a pessoa ficou vagando ali, ficou assistindo a confusão. Isso acontece também muito, né? Muito mesmo, já é muito comum, até, por exemplo, eu me lembro de uma história que eu vi que a mãe, a criança, o filho não morreu, ela morreu. Mas enquanto ela não conseguiu alguém para ir lá resolver o problema do filho, ela não conseguiu se libertar. Ela estava lá, ela foi atrás, inclusive ela foi vista, né, por alguém que foi, ela disse, vai lá naquele lugar, e a pessoa foi. Então, é um caso que força, né? Que força incrível de conseguir se manter até visível para poder fazer esse trabalho de socorro do próprio filho. Depois ela foi embora, né? O Éric está saindo. Tá certo, Éric. Obrigada pela sua presença e colaboração. Paulo também, que hoje está com a gente. E na semana que vem teremos o Luiz, então, que vai nos falar essa questão do que é essa parte consciente, inconsciente, a diferença em consciência e inconsciência. Então, vamos continuar nesse tema aí, e eu vou realmente... ele está escrevendo. Somente a energia de um ser encarnado pode liberar aquele indivíduo. Interessante, né? Mas é isso. A gente tem que parar a gravação e vamos encaminhar para o nosso irmão, e o que ele puder, então, retornar para nós nos comentários e das ideias e tudo mais, maravilha, vai ser muito bom. E as meninas estavam ensinando a voar, só a Fernanda que ainda está aí, a outra não está, a Suzana não está. Ensinar a voar é muito bom, hein? Especializadas. Ô, Luiz, você que vai falar sobre consciência na próxima,
Depois, já tem até pergunta para a próxima. O que acontece naquelas mirações das ervas de poder, né? Que já estamos falando de sonho, projeções, enfim, ainda tem as tais mirações, que são outro tipo, que não é uma alucinação, pelo menos as pessoas que tiveram experiências espirituais mais profundas nesse nível, não é uma alucinação, não é uma droga que produz efeitos, e sim um mergulho em níveis mais profundos da consciência, da espiritualidade. Então, é outro aspecto da consciência ainda para a gente falar, mas isso vai ficar semana que vem. Essa é para a próxima. Aí ele já vai investigando, né, Luiz? Está certo. Ô, Fernanda, como é que foi essa história de ensinar a voar? Vou tomar um chá de ayahuasca antes. Ah, é. Para poder estar bem sintonizado, tá ok? Ei, Fernanda, como é que era a história? Eu era bem mais jovem, eu estava com meus sobrinhos e eu saía de mão dada com eles, um em cada mão, e a gente saía flutuando e eu ensinando eles como é que flutuava, como é que voava. Foi legal pra caramba, estava com a família. Oh, beleza! E no outro sonho, não foi sonho, né? Eu estava flutuando pelo bairro que eu morava. Mas eu ficava muito cansada, ficava bem rente, não ia assim no alto, lá em cima, não. Era bem rente, eu ficava muito cansada. Não é à toa que você gosta dos anjos, menina. Está explicado. Eu não vi nada na teosofia, mas no meio espírita eles chamam de volitar. Essa experiência do tal voo, né? Chama-se volitar. Eu não sei se, como na teosofia, pode ser chamado, para criar uma diferenciação do meio terreno. Vamos deixar essa experiência para o André também. Quem sabe ele tem alguma coisa para compartilhar a respeito, né? Isso aí, gente. Olha, muito obrigada. Acho que foi muito interessante. Isso é uma coisa espetacular, realmente né? Eu acho que é um momento de grande libertação, que a gente realmente se sente livre dessa matéria, você tem a certeza que existe algo muito importante, e a gente, quando está sonhando, quando a gente está vivenciando alguma coisa desse tipo, a gente é muito feliz, a gente não tem vontade nenhuma de voltar, a gente está muito bem lá onde está, né? Tirando essa questão de quando você tem pesadelo, mas eu, sinceramente, nunca mais tive isso, não. Isso era coisas quando eu era criança. Eu acho que à medida que você vai melhorando, né, a sua condição geral, espiritual, a gente vai se livrando dessas coisas terríveis inconscientes, o que é muito bom. Mas é isso, gente. Muito obrigada a todos. Vamos então, agora fazer o final da nossa história aqui, né? Vamos fazer o nosso fechamento do trabalho de hoje, que foi maravilhoso. E depois eu peço, então, eu posso parar eu mesma a gravação, que vai ser no meu computador. Então, vamos lá, gente. Vamos falar o nosso mantra da unidade, que é realmente um mantra maravilhoso que a Annie Besant criou e que nos dá um sentido de união com tudo. Ó vida oculta que vibras em cada ato. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa aquele que se sente um contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Terminados os nossos trabalhos, que as bênçãos e a luz que recebemos se espalhem por todo o mundo, auxiliando-lhe na evolução. Paz a todos os seres. Namastê. Mais um trabalho nosso encerrado com muita luz. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada. Tchau.